a gravação aqui. Pronto. Beleza. Então, vamos lá. Falamos aqui a maneira de representar o relevo, certo? Isso é a curva de nível. Então, avançando aqui, a curva de nível, ela é uma forma de representar o relevo, né? Aí está a definição dela. É uma forma de representar o relevo a partir de linhas imaginárias. Então, isso é importante, né? Porque às vezes o pessoal olha assim a curva de nível e acha que aquilo é o próprio terreno, tá? Mas precisa entender que a curva de nível ela é imaginária, né? Ela está ali só representando uma cota que está no terreno, certo? Ou altitude. Alguém sabe a diferença entre cota e altitude? Por falar nisso, que a definição aqui, né, está dizendo, ó, é uma forma de representação do relevo a partir de linhas imaginárias que unem pontos de igual altura, cota ou altitude, quer dizer, será que são sinônimos? É a mesma coisa, não é? No terreno e equidistantes entre si. Isso é uma outra coisa também que você precisa ter. A curva de nível é sempre equidistante. Então, você consegue identificar um erro muito muito fácil, né, na curva de nível, se você vê uma curva muito próxima, outra muito próxima não, como é que eu posso dizer? Uma sobre a outra, ou ela não está conectando uma na outra, enfim, depois a gente vai começar a entender um pouco melhor isso. Mas ela é equidistante entre si. Alguém sabe a diferença de cota e altitude? Alguém arrisca? Muito bem, o Jorge pegou a definição e colocou aí, né? A cota é a distância medida ao longo da vertical de um ponto até o plano de referência qualquer. Então, a principal diferença entre cota e altitude é que a cota ela é um valor que eu defino a partir do ponto de referência que eu estabeleço no meu terreno, tá? Então, eu posso fazer a cota do meu terreno a partir de um zero que eu defino no terreno. Então, eu vou pegar o zero como se fosse a rua, tá? Ou a drenagem que eu vou fazer. E a partir desse zero ali, eu vou fazer a cota do terreno. Quando a gente fala em altitude, eu estou levando em referência o quê? O nível do mar. Beleza? Então, a principal diferença é essa, entre cota e altitude. Eu posso levar em consideração a altitude, tá? Dependendo do que eu preciso fazer, mas eu posso criar uma referência própria para o meu terreno, a partir de um ponto que eu estabeleço ele como referência, e aí eu faço a cota dentro do meu terreno. Beleza? Isso é o mais usual, né? Por que, então, é chamada de curva de nível? Por que é chamada de curva de nível? Porque a forma natural, né, devido ao intemperismo e à erosão que ocorre no nosso planeta, né, gente? Então, se você tem aos agentes atuando, a chuva, o vento, o sol, na nossa formação geológica, mesmo que seja uma rocha meio que quadrada, né, vamos dizer assim, com o tempo, esse milhões de anos, né? A Terra aí tem 4,6, 4,5 bilhões de anos, e você tem lá todos os processos de erosão, intemperismo ocorrendo há milhares de anos. Então milhares de anos, então você tem as formações todas elas na forma arredondada devido ao desgaste natural que vai ocorrendo, né, dessas arestas. Então, por isso que o nome é curva de nível, tá? Porque a nossa natureza proporciona essas formas arredondadas, né, do nosso relevo. Isso é devido ao processo de erosão e intemperismo, né, que é o desgaste aí da rocha, tá? Aqui embaixo, então, ó, quando a gente encontra, olha só, imagine isso aqui, né? Esse quadrado de nível aqui, vamos dizer assim.
Quando você encontra isso numa carta topográfica, isso é um indicativo que esse terreno sofreu intervenção humana. Ele não é um terreno natural, certo? Porque o terreno natural, ele irá apresentar as formas arredondadas. Então, se ocorre uma representação dessa maneira, isso é um indicativo que aquela área que você está trabalhando já sofreu intervenção do homem. Pode ser, por exemplo, uma pedreira, né, onde você faz os cortes, uma área de mina, apesar que a mina, né, uma extração de minério, ela também vai fazendo em formas circulares, né? Mas, enfim, tem algumas formações de exploração de minério que vai ser meio que quadrada, né? Então, você vai ter essa curva de uma maneira não natural, tá? A equidistância, essa característica importante da curva de nível, certo? A equidistância é a distância dessa linha imaginária, né, de uma maneira igual. E, professor, como que isso existe um padrão, né, para equidistância? Existe, né? Existe um padrão de acordo com a norma lá na NBR 13133, traz essa variação, tá? Vocês viram que naquela curva lá do Pão de Açúcar inicial, ela estava de 50 e 50 metros. Se você pegar e observar essa aqui agora do Pão de Açúcar, ela está variando de 20 em 20, olha lá, ó, 400, 420, né? Aí aqui é o pico 432, porque está menor do que 440, 440, como não chegou a 460, aqui está 456. Então, porque chegou no topo, certo? Então, a curva de nível ela é equidistante e ela vai variar essa distância em relação à escala do meu trabalho, tá? A escala que eu estou trabalhando. Então, aqui tem uma regrinha, né? Na escala de 1 para 500 até 1 para 1000, a equidistância é de 1. A escala de 1 para 2.000, 2. 1 para 5.000, 5. 1 para 10.000, 10. Então, tem uma regrinha dizendo a distância entre a curva de nível em relação à escala, já que vai mostrar, se tiver, né, dependendo da escala ali, eu consigo ver mais detalhes ou menos detalhes. Então, por isso que isso vai interferir na equidistância da minha curva, certo? As principais características da curva de nível. Então, nós vimos lá naquela primeira aula, né, que eu mostrei lá para vocês, lá em Arraial do Cabo, aquela imagem e tal, a gente chegou a discutir um pouco. Aqui, olha lá o que eu tenho aqui, certo? Eu tenho essa formação aqui, eu tenho essa formação aonde dá para perceber que eu tenho um vale, eu tenho dois topos, né, de morro, eu tenho um topo aqui, outro topo aqui, e para cá eu estou descendo também, né, aqui você tem 1.200 metros, aqui está em 900 metros. Então você pode perceber que eu tenho umas linhas aqui mais escuras, né? Uma linha mais escura, é o que a gente chama de linha mestra. A gente já viu isso lá na frente também, agora a gente está entrando em mais detalhe. Então, olha só, está percebendo que a linha mestra ela é a única que tem a cota? E foi a pergunta que eu fiz para vocês também lá no início. Para poder saber se eu estou no terreno descendo ou subindo, eu só com a curva de nível eu não consigo saber se ela não tiver cotada. Né? Quem assistiu a primeira aula deve lembrar disso. Então, aqui eu tenho o topo, a curva de nível cotada, que é chamada de linha mestra. Tá? E eu tenho a linha intermediária, que são essas linhas aqui mais finas, tá? Que não precisa ser cotada, mas a gente sabe a cota dela a partir da cota mestra, tá? Que está na linha mestra. Desculpa, a cota que está na linha mestra. Até aí, tranquilo? Alguma dúvida? Sobre a declividade aqui do terreno, né? Nós já falamos. A questão, olha aqui, ó. Por exemplo, aqui é onde a água vai descer desse morro, né? Olha aqui, é onde está a barriguinha para cima. A gente falou sobre a questão de ser côncavo e ser convexo. Já essa parte aqui, ó, tá? É onde você tem o divisor de águas. Então, aqui é onde você divide a bacia hidrográfica de um lugar, tá? Devido a essa curva de nível estar apresentando aqui uma
elevação que a água tenderá a ir ou para cá para cima ou para cá para baixo, dependendo da onde a chuva cair, certo? Então, uma análise simples na curva de nível aí já dá uma indicação de como é o nosso terreno. O traçado da curva de nível. Então, já expliquei ali um pouquinho. Olha lá, aqui eu tenho uma variação de 10 em 10 metros, como vocês podem perceber, né? Eu estou nessa imagem aqui, está todo mundo acompanhando, espero que sim. Eu tenho lá minha curva mestra, olha lá, minha curva mestra, 760 metros, né? E essa variação aqui, ó, 760, aqui é 755, então quer dizer que para cá está descendo, né? E para lá está subindo, e aqui está variando de 1 em 1, né? 755, 56, 57, 58, 59, 60. Então, essas são as linhas mestras, que normalmente são múltiplas de 5 ou de 10, tá? A linha mestra eu não posso, não, né? Eu posso colocar, dependendo da escala que eu estou trabalhando. É claro que eu posso adaptar, tá, gente? É o meu trabalho. Mas existe uma convenção que a gente estabelece na convenção, né? Estabelecido que a curva mestra ela deve variar de 5 em 5 ou de 10 em 10. Tá? Isso é o que está na convenção. Mas, professor, eu estou fazendo um trabalho aqui de consultoria para um terreno e tal, e aí o terreno é muito plano. Se o terreno é muito plano, o que vai acontecer? As linhas elas vão ficar mais esparsas, certo? Então, talvez, de 10 em 10 metros, não vai dar nem para ver a curva, né? Dependendo da escala. E aí você pode adaptar, tá? Então, são algumas ocasiões de acordo com o seu projeto. Mas o ideal é que seja de 5 em 5, é o que está na norma, tá? Ou 10 em 10. Os traços mais espessos e são cotadas. Então, a linha mestra, certo? Ela é múltipla de 5 em 5 ou 10 em 10, traçado é mais espesso e elas são cotadas, as outras não são cotadas, né? Não é necessário cotar as outras. As outras, quais são elas? As intermediárias. Então, elas são mais fininhas, não tem cota, tá? Mas elas são equidistantes à linha mestra. Então, a gente sabe que a variação dela vai estar de igual distância até a chegada ao topo. A linha de meia equidistância. Então, linha mestra, linha intermediária, aqui não tem uma meia equidistância. Mas como eu falei aqui com vocês agora, se eu tenho um terreno que ele é muito plano, se a variação de nível dele é bem pequena, e dependendo da escala que eu estou trabalhando, o afastamento entre uma curva de nível e outra vai ficar muito grande. Então, você usa aí uma meia equidistância. Então, vamos dizer que você tem que trabalhar lá com 5 metros de elevação, aí talvez você coloca 2,5, a metade ali, para poder aparecer no terreno, porque senão não vai ter curva de nível no terreno, né? Vai ficar numa distância muito grande que nem vai aparecer. Aparece uma no começo, aí o terreno ele é plano, ele não está subindo, a outra linha vai estar lá no final do terreno, mas às vezes até fora, certo? Então, depende muito aí do teu projeto. A cor, né, os tons, normalmente, da carta topográfica, ela é em marrom ou em sépia, né, dependendo da planta, se for colorida, ou preto, se for em monocromática, né? Se for uma planta carta topográfica toda em preto e branca, normalmente a cor de nível é representada em preto. Bom, o que não pode acontecer com curva de nível? Então, a gente já falou, o terreno ele é natural. Quando você tem um terreno que que sofreu intervenção do homem, né, ele não apresenta os ângulos naturais. Você tem um ângulo mais agudo, mais bruto, né? Então aqui você pode perceber, né? Se você tem um ângulo dessa maneira aqui, né, um ângulo mais triangular,
isso está indicando que esse terreno ele sofreu intervenção do homem. Tem alguma coisa ali que não é natural, tá? Não é natural. Então isso não é normal de acontecer numa curva de nível. Uma outra coisa é uma quebra da curva de nível dentro do mapa que você está visualizando. Uma coisa é, se eu estou com essa planta aqui, a curva de nível aqui ela está cortando, certo? Ó, só pega esse pedacinho aqui. Mas ela tem continuidade fora da carta topográfica. Ela vai dar continuidade. Agora, dentro da carta, olha isso aqui que está em vermelho, né? Vem essa curva aqui, acaba aqui. E depois tem uma outra aqui. Isso é impossível de acontecer. A linha de curva de nível, ela nunca se interrompe, né? Não vai ter um corte aqui da curva de nível dentro da planta cartográfica, né, gente? Uma coisa é você dar continuidade fora porque você ampliou a escala, né? Dependendo da escala que você quer trabalhar. Agora, uma curva de nível que se interrompe dentro da planta topográfica está errado. Isso foi um erro, e aí você precisa reavaliar para verificar. Às vezes é falta de ponto, foi erro da triangulação, da interpolação, aí vai depender aí do tipo que foi levantado, né? Você só vai ter que dar uma olhada. Uma outra coisa que não pode acontecer é cruzar a curva de nível. Como que uma altitude ou uma cota de 100 vai cruzar uma cota de 95, igual está acontecendo ali? É como se alguém estivesse numa escada, né? No degrau 100 e no degrau 95, em algum momento o degrau de 100 estava abaixo do de 95. Como que pode isso? Tá? Só se a escada quebrar, a escada cair, escorregar, né? Não tem como. E mesmo assim não vai ser mais a cota 100. Vai mudar, né? Vai para outra cota. Então, conseguiram entender isso aí? Teve dificuldade? Acho que não, né? Até aí tranquilo? Calma aí, deixa eu visualizar aqui o chat. Como se faz curva de nível? Toda uma geometria não euclidiana. É, exato. Nesse caso da curva de nível, sim, né? O... Como se faz curva de nível? A gente vai chegar nesse ponto aqui, Luiz Gabriel, né? Com qual equipamento? Você consegue fazer curva de nível com... Depois eu posso mostrar um vídeo aqui no YouTube, né? Com um pedaço de madeira e uma trena. Você consegue fazer curva de nível, né? Então, o equipamento é o mais diverso possível. Você tem equipamentos bem simples, que você consegue me pegar, né, e fazer uma curva de nível, e tem equipamentos como um drone, que vai fazer o levantamento de curva de nível a partir da cota, né, que ele levanta no voo, tá? Então, tem vários equipamentos. A gente vai chegar nos métodos, tá, Luiz? Eu vou mostrar ali os métodos que se usa para fazer o levantamento, porque o equipamento tem vários, tá? Tem vários. Mas dá para a gente fazer de maneira bem simples. Depois eu boto aqui um videozinho no YouTube que mostra o pessoal fazendo agricultura, né? Porque a curva de nível, os terraçamentos, né? Aquela plantação de arroz que a gente vê lá quando está no ensino médio, no ensino fundamental, aqueles terraços de arroz lá da China, né? Que você faz os terraços para poder diminuir a velocidade da água e não carregar, né, os nutrientes, ali preservar ali, o arroz precisa da água. Então, o pessoal da agricultura usa muito a curva de nível, porque se você tiver um terreno muito inclinado, a água costuma carregar tudo, né? Carrega tanto os nutrientes, vai carregar o que você colocar ali para produzir,
está arriscado você perder, porque a água vai carregar isso tudo. Então, você precisa ter técnicas ali de entender a declividade do terreno para plantar e aproveitar de uma melhor maneira. Bom, isso daqui nós já vimos, né? Quanto mais afastada uma curva significa que é plano, e ao contrário, significa que é íngreme. Então, olha essa representação aqui, né? Esse plano aqui, que é a representação dessa linha aqui, ó, que foi isso que nós fizemos no nosso trabalho, né? Isso, declividade é a inclinação. Isso, Matheus. Declividade é a inclinação, tá? Então, no caso aqui, olha a inclinação, né, ou declividade desse terreno representada aqui, tá? Então, eu tenho, olha a distância aqui, né? Todas elas estão variando aqui de metro em metro, né? 96, 97, 98, mas você pode perceber que quando está mais inclinado, olha aqui, olha, está mais inclinado, a gente tem a curva mais próxima da outra. E quando você tem um terreno menos inclinado, você tem a curva afastada uma da outra. E olha só que aqui, né? Aqui são 300 metros do terreno e aqui a gente está falando de 100 metros. Só que a curva de nível, ela representa não a distância horizontal, mas a distância vertical. Ela representa o Z, né? Não é X e Y. Então, às vezes o pessoal se perde muito nessa figura aqui, porque fica em... Como assim, professor? Você está variando de 1 em 1 metro, porque aqui em 100 metros só tem duas curvas, e aqui em 300 metros também só tem duas curvas. Não estou conseguindo entender. Se você for pensar que a curva está representando uma distância horizontal, é aí que você está equivocado, né? A curva de nível ela vai apresentar a distância em Z, certo? É como se fosse um degrau de escada. Então, se eu quero fazer um degrau e eu quero subir, eu vou verificar qual é a distância que eu vou colocar. Se for mais inclinado, vai ser mais próximo um do outro. Se for mais plano, vai ser afastado um do outro, tá? É isso que precisa prestar atenção. Olha isso aqui. Uma elevação e uma depressão. Como eu já mencionei, não dá para saber se eu não colocar a cota, tá? É porque aqui já tá. Eu tinha um slide que estava sem cota, que era para fazer a pergunta. Mas aqui não tá com a cota já. Então, olha lá. Eu tenho uma elevação aqui e tenho uma depressão aqui. Olha a forma, gente, de representação idêntica. Idêntica. O que está me dizendo que um está subindo e o outro está descendo? É a cota. Tá, olha aqui, eu tenho 100 aqui no topo. Aqui eu tenho 90. E para cá, 95, os 100. Então, quer dizer que isso aqui é uma depressão. Então, a curva de nível, ela pode representar tanto um buraco, principalmente extração, né, de minério, um vale, onde vai aparecer esse tipo, né, de depressão, uma depressão mesmo natural do terreno, tá? Ah, professor, então quer dizer, isso aqui pode ser, essa depressão pode ser ali uma lagoa, por exemplo? Sim ou não? Sim, sim, né? Todo mundo sim. Na verdade, não, tá? Não pode, porque se fosse uma lagoa, não seria curva de nível, mas sim batimetria, tá, gente? Quando a gente fala embaixo de lagoas, de rios, mares, oceanos, tá? A gente usa o termo batimetria e não curva de nível. A curva de nível é para representar o solo acima da superfície da água. Quando a gente trata de baixo da superfície da água, a gente usa batimetria, tá? São as curvas batimétricas, beleza? Então, essa depressão aqui poderia ser um lago? Poderia um lago vazio, se fosse um lago sem água.
uma depressão, igual existe em vários lugares, que a água foi embora, né? E aí sumiu, enfim, tá só aquele vale ali natural, igual o pessoal encontra, né? Conchas lá nas chapadas, enfim, porque ali já foi mar um dia, né? Então, as elevações seriam as montanhas ou os morros do solo. Mateus, repete, refaz aí a pergunta, que eu não entendi a pergunta, não. Por favor, refaz aí para eu tentar entender o que você não entendeu. Então, o que vai me dizer se é uma depressão ou se é uma elevação é a cota. Se não tiver a cota, eu não sei se está descendo ou se está subindo, né? Se eu estou... Aqui é uma depressão, poderia ser uma caverna, por exemplo, né? Poderia ser também uma área de caverna, onde eu tenho que descer. Então, se não está representado com a cota, eu não sei se está subindo ou se está descendo. Porque não dá para saber somente com a curva de nível. Batimetria é o que a gente usa para fazer as medições abaixo do nível do mar, na água. Tá? Então, quando a gente fala de lagoa, eu quero a por exemplo, Baía de Guanabara, né, Vinícius? Baía de Guanabara tem um porto, Porto do Rio de Janeiro. Ali tem o porto lá, né, onde chegam os navios transatlânticos, chega navio de carga, certo? Na Baía de Guanabara tem uma estrada para navios, certo, Vinícius? Tem uma estrada. A Baía de Guanabara, ela não tem a profundidade por igual. Não é à toa que o vão central da ponte fica justamente aonde é a parte mais profunda, que é para passar os navios, tá? Então, como que eu vou representar essa variação de altitude, altitude entre aspas, na Baía de Guanabara? São através das curvas batimétricas, tá? É igualzinho a curva de nível, Vinícius, só que é para debaixo da água. Então a gente não chama de curva de nível, tá? Se você for estudar para ser prático, se você for estudar para ser da marinha, alguma coisa do tipo, submarino, navio, essas coisas assim, você vai ter que estudar curva batimétrica, tá? Porque são as curvas que vão dar o fundo do, do oceano, ao fundo da Baía de Guanabara e por aí vai. Então, embaixo da Baía de Guanabara tem morros, né? Tem alguns morros, tem lá sedimento, que ele não é igual, ele não é plano embaixo da Baía de Guanabara. Então, tem uma representação ali que eu tenho que fazer. Isso é feito através da curva batimétrica. E o cara que sabe muito sobre isso, ele tem que saber também das correntes, né? Que é o cara que é o prático, aquele cara que ganha pouco, que fica orientando o navio, né? É o flanelinha de navio. Então, o prático, ele tem que saber toda a batimetria do porto que ele está trabalhando e ele tem que saber também a questão de corrente, para verificar a deposição de sedimento, né? Ver isso tudo, porque se o navio bater num banco de areia, né, é um estrago. Vocês viram o que aconteceu, ganha pouco, né, Vinícius? Vocês viram o que aconteceu lá no canal do Suez, né? Se eu não me engano, alguns meses, eu acho, não sei se já tem um ano atrás, o navio que saiu lá do canal, essa estrada que tem no porto é chamado de canal de acesso, tá? O canal de acesso é uma área que é mais profunda, aonde o navio passa para chegar no porto, tá? Então, dependendo, quando está chegando no porto, você pode perceber que no porto do Rio de Janeiro aí, ou até mesmo lá em Mangaratiba ali, gente, em Angra, né, Itaguaí, você olha o navio chegando, ele sempre passa pelo mesmo lugar, porque ali é chamado de canal de acesso. É igual os aviões, né? Que tem também as vias aéreas e tem as vias marítimas. Então, tem um lugar que é chamado de canal de acesso, que é onde o navio consegue passar, porque o navio tem um calado, né? A gente já, não sei se foi isso com vocês aqui, o navio tem um calado grande, tem navio com calado aí de 12 metros, né? Navio de calado com 20 metros. Todo mundo sabe o que é calado, gente? Eu já falei isso já?
Tá travando? Ninguém tá respondendo? Vocês estão ouvindo bem aí, gente? Tá legal a aula? Ou não tem ninguém assistindo ou tá travando de novo, né? Ninguém tá respondendo, só o Thiago. Ah, beleza, então responde aí. Alguém sabe o que é calado do navio? Ah, beleza, Carlos, isso aí. Ah, tá, show de bola. Então, gente, o calado, né, ele é a parte que fica submersa do navio. Isso, Luiz, isso aí. É a parte que fica submersa, fica embaixo da água que você não vê. Quando você vê um navio grandão, quanto maior o navio, esses transatlânticos que vêm para cá, gente, para o Rio de Janeiro, né? Se vocês já viram ali eles ancorados lá no cais lá, no Museu da Manhã, são pequenininhos, tá? São pequenininhos, porque o Porto do Rio de Janeiro ele tem pouca profundidade. O Porto do Rio de Janeiro ele tem 14 metros de profundidade, tá? 13, 14. Foi feita a obra para ampliar, tá? Para a gente receber os navios maiores. Mas a gente não consegue receber ainda. Então, os navios que vêm para o Porto do Rio de Janeiro são todos navios pequenos. Quando você olha aquilo lá, vê aquilo imenso lá, na verdade aquilo é pequeno ainda. Porque no Rio de Janeiro não dá para receber os grandes navios. Por quê? Quanto maior é o navio, maior é o calado dele, que é para dar estabilidade. É igual quando a gente pega uma garrafa de 2 litros de refrigerante, sem água, você joga ela na piscina, ela fica na posição horizontal. Se você colocar um pouquinho de água e colocar, ela vai ficar na posição vertical. Se tiver pouca água, ela fica estável, balançando para um lado para o outro. Quando você coloca mais água, ela pesa e ela fica direitinho na posição vertical dentro da água, só navegando com a corrente, certo? Então é assim que o navio funciona, né? A física explica isso. Eu não sou físico, mas lá aquela questão do empuxo, enfim, da água, a força. Então, o navio sempre tem água dentro, é chamado de água de lastro. A água de lastro é a água que fica dentro do navio, embaixo, para poder equilibrar o navio. Todo navio tem água, carregando água. E isso é até um problema, tá? Lembra aqueles caramujos africanos que veio parar aqui no Rio de Janeiro e caiu no quintal de todo mundo? Vocês lembram disso? Caramujo africano? Esse caramujo veio parar aqui através de água de lastro de navio. O que acontece? O navio sai daqui pesado, cheio de minério, vai lá para a África. Chega lá, ele tira o minério todo e volta vazio. O que ele faz para poder ter equilíbrio? Enche de água. De água da onde? De lá. Da Bahia de lá, do lago de lá, né? Onde ele estiver. E aí ele traz todo o micro-organismo para cá. E aí quando chega aqui, ele vai carregar, ele joga toda essa água de lastro fora e coloca o peso. Caraca, professor, isso vai dar merda, não dá? Já deu em vários lugares do planeta, né? O micro-organismo que foi de um lugar para o outro, que não tem predador, que se alastrou por tudo e deu merda. Só que hoje existe uma legislação, né? Que o navio, quando ele chega próximo da, da área mais calma, vamos dizer assim, né? Quando ele está se aproximando, tem uma parte lá que ele tem que tirar essa água de lastro. Então ele tira antes, dependendo do que ele for fazer, se ele for carregar, né? Antes de entrar dentro da área de segurança, que é dentro da Bahia, por exemplo. Então ele tira lá no mar, onde tem mais dinâmica, né? Onde ali o mar ele pode tratar o micro-organismo, o micro-organismo não vai nem sobreviver, enfim. Igual a gente faz com o nosso esgoto, né? Que a gente coloca no emissário submarino e joga lá para dentro de alto mar. Então a curva de nível ela é diferente de batimetria, diferente em termos de nomenclatura, porque a representação é praticamente a mesma. Ela vai representar a elevação, só que embaixo da água, enquanto a curva de nível representa acima da água. Então, uma depressão é uma área que não tem água, porque senão não seria curva de nível, seria batimetria. Ok? É só isso. Bom, aqui tem os conceitos bem importantes da curva de nível, que ajuda muito no planejamento de rodovia, no planejamento, enfim, de muita coisa. É o Talveg e o divisor de águas, né? O que é o Talveg e o que é divisor de águas, tá? Alguém já ouviu falar disso? Já pela imagem aí já consegue entender? Lendo o slide já dá para entender, tranquilo?
Nunca. Talveg é o rio. Muito bem, Luiz. Pô, Luiz tá tirando onda hoje, cara. Sabe muito. Moleque bom, cara. Ah, tá. Só podia ter o Moraes. Era. Ah, o Jorge Moraes aí. É, Moraes, São Moraes aí, né? Tá mandando bem. Bom, a gente faz essa analogia, né, gente, de côncavo e convexo, que é lá a questão do espelho, né? Mas, enfim, aí às vezes, por quê? Olha só, mas professor, o tal VEG aqui, o divisor de águas, está igualzinho, olha lá. As curvas estão tudo para cima. Alguém conseguiu identificar a diferença aqui? É tipo o jogo dos erros, né? Encontre o erro aqui, no tal VEG divisor de águas, porque pelo que está aparecendo, está tudo igual. Ah, o Vinícius não deixa nem brincar. Caraca, já respondeu logo. É o Vinícius, tirou onda. É isso aí, né, Vinícius? O que está dizendo ali é a cota, olha lá, o que eu falei para vocês. Não dá para saber se está subindo ou descendo se não tiver cota. Se não tivesse cota aqui, eu saberia que está descendo e está subindo, porque uma está o VEG e o outro é divisor de águas. Então, até eu consigo saber. Então, olha lá. Lembra que eu falei? Quando a barriguinha está apontada para o topo, isto é, ó, aqui é o topo. Aqui é o topo. Então, se aqui é o topo, certo? Aqui é o topo, eu tenho a linha convexa apontada para o topo, correto? Aqui é o topo. Aí, essa figura, né? Eu vou ter que inverter isso, que talvez pode confundir. Para mim está um pouco confuso isso. Às vezes é melhor representar ao contrário, né? Mas, enfim, aqui já está o topo, olha lá. Então, olha aqui, ó. A curva, olha como é que ela está. Está côncava. Tá vendo? Em relação ao topo. Por isso que eu falei a história da barriguinha, porque eu acho que tem gente que vai entender melhor. Mas, enfim, também quem entende de côncavo e convexo também vai entender, tá? Só uma maneira diferente de explicar, mais simples. Então, olha só, aqui está o topo, nessa figura o topo está aqui. E nessa figura o topo está aqui no D. Ó. D, 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 D. Aqui é o topo, aqui é o topo. Tá? Então, barriguinha para cima do topo é por onde a água desce. Barriguinha ao contrário do topo é por onde a água divide. Oi, Ângelo, pode falar. Ah, é porque o Wi-Fi ele fica aqui no meu escritório, que fica com uma janela voltada para a rua. Mas já passou o barulho? Foi umas crianças que passou gritando aqui na rua aqui. Acabou o barulho já? É, passou, né? Então, o meu escritório ele está em obra e ele tem janela aqui para a rua principal. Por isso que eu não gosto de dar aula aqui também, eu prefiro dar aula lá na sala. Porque como tem janela, mesmo com ela fechada, o barulho vem. Para piorar, tem uma obra de um restaurante japonês aqui na rua. E aí a obra vem aqui dentro, o barulho, né? Ah, tá. É, passou já aqui, o pessoal já passou. Mas então, gente, entenderam aqui o côncavo e o convexo, o divisor de águas e o talveg. Então, talveg é por onde a água passa, é o rio, como foi colocado muito bem ali. Quando eu identifico o talveg é por onde a água é aquela. Se tiver um fio de água percorrendo no terreno, é ali é o talveg, tá? É o ponto mais baixo de um terreno. É por onde a água vai escorrer. Na tua casa você pode fazer isso, né? Você pega um pouco de água, joga um balde no canto lá da sala, na cozinha, e deixa a água escorrer. Aquele caminho que a água vai percorrer é o que a gente chama de talveg, tá? Já o divisor de águas, o nome já está dizendo, né? Ele divide a água. Então, a gente tem aí, por exemplo, o túnel da linha amarela, né, gente? Ele passa ali no meio do divisor de águas, porque a chuva que cai, você pode perceber, né? Quem atravessa muito o túnel ali, você percebe que às vezes
tu sai de um lado para o outro, um lado tá chovendo, o outro lado não tá. Passou pelo túnel, tem chuva. Ou passou pelo túnel, tem sol. Né? É uma coisa impressionante. Tu entra no túnel aqui, tá sol, sai no outro, tá chovendo, ou vice-versa. Porque tem, né, ali faz parte do Maciço da Tijuca, né, é o finalzinho do Maciço da Tijuca, então você tem a influência da umidade, né, do mar, que traz essa umidade para o território, e aí se tiver muita umidade, a chuva começa a cair. Cai aonde? No lado do divisor de águas, que é de Jacarepaguá. Então a nuvem vem, bate ali, né, se a nuvem estiver pesada, ela vai bater no Maciço da Tijuca e vai cair ali essa umidade. Então só chove no lado de Jacarepaguá, enquanto do outro lado, no Meier, ali no Lins, né, não chove. Pode ver que, se você perceber, o lado de Jacarepaguá ele é bem mais florestado do que o lado do Meier. Vocês já perceberam isso? Olha quando você estiver passando no túnel. Né? Você passa pelo túnel, de um lado tem poucas árvores, no outro lado tem muitas árvores. Ali é um divisor de águas. A água que cai ali divide. Parte vai para a bacia da Zona Norte e parte vai para a bacia de Jacarepaguá. Tá? Então, isso, quando você vai construir, né, você tem que perceber em qual bacia que você está. Esse divisor de águas vai delimitar a bacia hidrográfica. Tá bom? Entendido? Tranquilo, né? Bom, e a garganta ou colo? Normalmente é bem parecido com o talveg, tá? É bem parecido. Só que ele é um ponto mais notável no terreno, tá? Porque normalmente eu tenho um canyon, né? Aquela garganta é como se fosse um canyon ali. Então você tem um ponto bem profundo com 2 elevações do lado, que é o que está representando aqui, tá? Eu tenho essa elevação aqui, ó, desse lado, tem outra elevação aqui, e aqui eu tenho um canyon, uma garganta, um colo, né? Notável aqui. É isso que é a garganta, tá bom? Mas o conceito de talveg e divisor de águas aí é o mais importante. Principalmente talveg, né, gente? Porque se você consegue identificar isso, a gente sabe que a água é um problema sério para os nossos projetos. Então, se a gente não souber por onde a água passa, agora na chuva que deu aqui em Nova Iguaçu, aquela que passou aí, né, na televisão, lá no Shopping Pedreira, aquela chuva ali tem vários condomínios sendo construídos naquela região de Nova Iguaçu e muitos sofreram, caiu um muro, né, deslizamento, aconteceu vários desastres em relação à quantidade de chuva. Claro que foi uma chuva muito acima do esperado, só que a gente tem que contar com isso, né? Um dos problemas nossos aqui, né, gente, de planejamento é a gente não utilizar os dados históricos para você planejar. E o cara não quer fazer a obra que deveria ser feita porque vai custar muito mais caro, certo? Vocês já perceberam? Olha, lembra aquele filme? O filme De Volta para o Futuro, Exterminador do Futuro, Exterminador do Futuro. Quando eles entram numa corrida, né? Eles estão numa corrida lá, um atrás do outro, eles vão e descem no valão nos Estados Unidos, né? O carro passa dentro do valão. Aí tem um valãozinho do lado e ele está naquela estrutura de concreto ali, lá dentro, andando de carro. Vocês lembram dessa imagem? Se você perceber, olha a projeção dos canais lá nos Estados Unidos, né? Quem já viu o filme, gente, é um marco né, do cinema nosso aí. Mas tem vários outros filmes que mostram também, né? Principalmente nos Estados Unidos. Ali você vê um rio passando lá embaixo e aquela estrutura toda de concreto até lá em cima. Você consegue botar um caminhão lá embaixo. Por que eles fazem isso? Porque eles têm os dados históricos, ele tem lá a vazão do rio. Em algum momento, aquele rio vai encher, né? Então, na França, em outros lugares também, eles costumam fazer aquela área ali, né? É uma área que você ocupa. É, no GTA. É verdade, Vinícius. No GTA o pessoal usa muito, né? Desce ali, vai lá por baixo, caminhando ali pelo valão, né? A gente chama de valão aqui. GTA tem muito. Aquela área ali, né, aqueles túneis, estão tudo projetados para o nível máximo de água. Aqui a gente não faz isso, aqui a gente usa a média. A média sempre é burra, né, gente? O que é a média? Porra, tu pega aí, tu bota teu pé no gelo, tua cabeça no fogo. Aí na média tá 30 e poucos graus. Porra, tá vivo. Olha lá, a média da temperatura tá boa.
mas tu já está com a cabeça pegando fogo e teu pé congelado, né? A média é burra, né? A média é burra. Então, aqui o pessoal vai fazer uma projeção de drenagem, tubulação, baseado na média da vazão, pô. Na média da vazão. Não é para fazer isso, né? A gente tem que calcular para cima. Tem que calcular, se não for na máxima, mas bem próximo da máxima. Não pode ser na média. Porque depois, quando ocorre a chuva, o que vai acontecer são os desastres. Aí você perde vida, né? Você tem aí morte de pessoas, que é o que a gente quer evitar, né? Através de desastres. Então, aqui no Brasil, a gente tem um planejamento muito mediano. Tudo quer utilizar a média para poder fazer, e isso, por isso que acaba dando merda, né? Você vê aí quando começa a chover de verdade, mas ainda está assim, assim como, Matheus? Mas ainda está assim, isso que eu estou falando, de fazer na média, as coisas na média, é isso? Usa a média, cara. Dependendo da prefeitura, eles usam até abaixo da média. Eles não pegam estudo de vazão, né, Matheus, para poder fazer. Eles vão fazer a drenagem, eles fazem um cálculo, como é que eles vão colocar a manilha na rua, né? Eles pegam lá, vê a manilha que já está lá e dá continuidade na manilha. Não faz a substituição de uma manilha para uma vazão maior, entendeu? E eles não usam nem os dados históricos para poder ver a vazão daquele lugar, porque também às vezes nem tem esses dados, né? Não tem. A gente sabe os dados de chuva, por exemplo. Você pega aí, né? Tem várias estações pluviométricas espalhadas pelo Rio de Janeiro, isso tem, tá? Pelo menos isso tem. Por isso que em algumas cidades, como Petrópolis, Teresópolis, e também as favelas, Rocinha, Vidigal, tem alerta de sirene. Como que aquela sirene é alertada? Ela é alertada através das estações pluviométricas. Então a estação tem lá, né? Enfim, é como se fosse um potinho bem simples. Você pode fazer isso na tua casa. Tu pega um potinho de qualquer um pote qualquer aí e bota lá pegando chuva, numa área que não tem cobertura. Bota pegando chuva. Aí tu pode botar um sensorzinho lá, que quando aquele pote estiver cheio, tipo, ele tomba ou ele pesa muito que aperta o botão, tá? Tipo isso. O sensor da sirene, ele é assim. Aquele potinho ali indica a quantidade de chuva por milímetro. Então, o pessoal não fala, choveu 33 milímetros, choveu, né? Porque ele está medindo a quantidade de água que cai naquele quadrado. Então, através dali, ele sabe o quanto de água que já caiu, mais ou menos, no território como um todo. Claro que a chuva não é homogênea, né? Então, é um valor aproximado. Isso é as estações pluviométricas. Uma outra coisa é você colocar uma estação no rio. Em alguns lugares, você coloca a estação lá no rio, a estação meteorológica de, né, pluviométrica e, enfim, esqueci o nome da outra, que vai medir a vazão, tá? Então vai medir a quantidade de água que passa ali, principalmente quando estiver chovendo, tá? E aí sim você consegue projetar a estrutura, as tubulações, né, tudo direitinho. Esse deveria ser o correto, mas a maioria das prefeituras não faz isso, né? Não faz. Eles pegam lá a própria calha já existente do rio e projeta. Ou então pega a própria tubulação existente e já dá continuidade. Tubulação essa que vem lá do período colonial, entendeu? Às vezes. É só ver aí no Rio de Janeiro como é que é, né? A parte ali toda, tubulações antigas que não sofreram modernização. Lá nos Estados Unidos é bem diferente, né? Você vê aí, o pessoal falou do GTA. Você entra lá, onde tem um corpo hídrico que tem uma capacidade para absorver nas inundações, enfim, que pode ser o máximo lá, né? Que já choveu naquela região. Agora a gente entra aqui na parte de obtenção da curva de nível, né? Então, já tinha perguntado, professor, como é que eu faço para fazer o levantamento da curva de nível? Está aqui. A gente pode obter através da quadriculação, da irradiação taquiométrica, das seções transversais, aerofotogrametria, perfilamento a laser, tá? Drone, tem vários tipos de possibilidade de obter a curva de nível. Então, a gente vai ver alguns aqui, tá? Quadriculação. Então, como que funciona aí a quadriculação? Ele é um processo
de grade, tá? De grande precisão que você constrói a grade, tá vendo? Essas aqui são as grades, ó, a quadriculação do terreno com espaçamento de 10 metros. Então, você, tá vendo como é que isso daqui você pode fazer isso no terreno? Você vai pegar o terreno com uma trena, vai fazer várias quadrículas e vai pegar a cota, né? Você vai definir a sua cota lá zero ou a elevação do nível do mar, se tiver com o GPS, isso tanto faz. E aí você vai pegar as cotas. E olha aqui embaixo, ó, tá vendo? Olha como é que fica. Então, aqui, a cota que você pegou é 99,7. Aqui é 98,3. E aqui é 97,1. Então, você sabe que está descendo. O terreno daqui está descendo para cá. Tá? E assim, então, você consegue, por meio, né, de uma interpolação, dependendo da escala, né, apropriada para os seus pontos, como aquela história, dependendo da escala, eu vou pegar mais pontos ou menos pontos. Então, através desse modelo de quadriculação, eu consigo fazer a curva de nível do meu terreno. E isso vai dar uma precisão de acordo com o que eu quero e de acordo com a escala que eu estou trabalhando. Beleza? Então, esse é um dos métodos, quadriculação. O outro método é a irradiação taquiométrica. Que método é esse? Olha aí na figura. O método, então, esse método, ele já é recomendado, né, para grandes áreas. Então, o método quadricular é para pequenas áreas. Quem tem um terreno aí e quiser testar, né? Eu vi que no trabalho teve gente que foi fazer do próprio terreno que tem, né, em algum lugar aí, enfim, pode testar, né, fazer o levantamento. Para o de radiação, já é para grandes áreas. Então, você pode ver que eu tenho aqui um topo, ó, do morro. Tá vendo? O que que eu faço? Eu vou fazer vários levantamentos. Então, eu coloco aqui a estação, tá? Eu pego a estação, coloco aqui, e daqui eu peço o estagiário para levar a trena nesses pontos, ó. E aí eu vou obtendo a cota a partir daqui, tá? Eu olho o equipamento, aí através da mira, que a gente vai entender mais isso, quando começar a falar em nivelamento geométrico. Aí você olha para a mira e você consegue pegar a altitude daquele ponto, olha lá. E ele vai fazendo assim. E a partir daí eu faço uma irradiação desses pontos, tá? Que é essa figura próxima aqui, ó. Então você vai medir e vai traçar de um ponto ao outro. Assim você vai ter os valores e aí você começa a traçar a sua curva, né, a partir da equidistância que você estabeleceu. Aqui você pode utilizar um teodolito, pode utilizar uma estação total, tá? Nesse caso aqui. Isso é feito em terreno grande e é para ter pouco trabalho, né? Aí, claro, se o terreno é grande, você pega poucos pontos aqui e isso vai também interferir na qualidade da sua curva de nível, tá? Então depende muito da aplicação que você vai fazer. As seções transversais foi aquilo que nós fizemos no Google. Aquela seção transversal, você traça uma linha transversalmente as cotas e aí você consegue pegar o perfil de elevação. Então, normalmente, a gente faz muito isso para obra de rodovia, né? Obras lineares, como gasoduto, hidrovias, ferrovias, tá? Então, você vai fazer o levantamento planialtimetricamente dos pontos através dessa linha transversal. No Google já tem lá o modelo digital. Então, quando a gente coloca a linha e pede para ele mostrar, ele está pegando os pontos cotados que ele tem e projeta para a gente aquele perfil de elevação. Isso é chamado de seção transversal. Tá? Então, nós fizemos ali a seção transversal de todas as seções do terreno, né? Que eu pedi para vocês, espero que todo mundo tenha feito. Então, eu pedi, galera, para fazer a seção transversal de cada segmento. Então, a seção transversal de 1, 2, seção transversal de 2, 3, 3, 4, 4, 1. Né? Fizeram isso.
Então, eu posso fazer isso de outra maneira, tá? Em campo, eu vou lá em campo, tiro a medida com a trena, pego os pontos cotados, depois eu faço isso no papel, ou no computador, ou no CAD, então, vou ter o meu perfil de elevação, certo? Hoje, com o Google, você consegue fazer isso muito fácil, e se você tiver feito um trabalho com drone, você vai ter toda a medida já de elevação, aí você só traça a linha e pede para ele mostrar a elevação, vai ser igualzinho no Google, tá? Ele já vai fazer lá a seção transversal. Aí nós entramos na aerofotogrametria. O Google, né, gente? Ele trabalha com sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto é diferente de aerofotogrametria. Porque sensoriamento remoto está dizendo, é longe, né? Remotamente, é no espaço. São satélites. E a aerofotogrametria até usa os mesmos sensores que os satélites. Só que eu faço através de um voo, seja ele avião, drone, helicóptero, né? O que for. Então, a aerofotogrametria, antigamente era muito caro. Para você fazer um modelo digital do terreno aí, né, gente? Um modelo igual esse daqui, ó. Imagine você pagar um voo de helicóptero ou de avião. Né? Você tem que pagar o piloto, alugar o helicóptero ou o avião, botar combustível. Enfim, era um custo enorme. Hoje, você faz isso com drone, né? Você pega o drone, esse modelo digital aqui, tá vendo? Esse é o terreno, gente. Tá vendo aqui? Esse é o terreno. Esse já é o modelo 3D do terreno. E isso aqui é a curva de nível em 2D do terreno, tá? Você pode perceber, parece que está em 3D, né? Porque a gente já visualizou aqui em cima, então parece até que está em 3D. Mas isso aqui é a curva de nível, é a carta topográfica em curva de nível. Que olha lá, olhando por aqui, imagine você isso aqui com essa curva no escritório, você consegue claramente entender que é esse, né, o terreno, certo? Então hoje cada vez mais você usa a curva de nível mais para levar para campo, né, e tal, ali tá em campo entendendo, porque os modelos digitais hoje você está tendo uma facilidade para levantar ele, né? Tá tendo uma facilidade para só para vocês entender a escala, né? Isso aqui é como se fosse um aterro sanitário, né? Pode perceber que tem uns carrinhos aqui, ó, isso aqui são os carros, tá? Essa imagem aqui é real, é de um software. Isso, mas essa foto aqui, o Luiz Gabriel, não é uma foto simples não, tá? Essa foto é feita através de um sensor que ele pega a altitude lá dos pontos, tá? Da onde ele está pegando. Então, eu posso colocar num drone, posso colocar na fotografia equipamento num avião, tá? Seja no que for. Mas ele leva um sensor que, além de ele tirar a fotografia do terreno, ele também pega a distância entre onde está o voo e o terreno. E através disso ele me dá como se fosse um sonar, né? Um radar que ele vai lá, bate e volta. É um radar, né? É o sinal quando bate e volta. Aí se voltar rápido quer dizer que está no ponto alto, se demorar para voltar quer dizer que está no ponto baixo. E assim, através desse vários, né, e de volta do sensor, você consegue fazer a imagem de satélite. Aqui é a fotografia aérea, né, representada através da simples fotografia retirada, mas quando você joga isso num software, ele consegue extrair as altitudes que você também conseguiu pegar no terreno. E aí, então, você constrói esse modelo 3D, tá? Tem vários disponíveis no mercado, Luiz Gabriel, vários. Vários softwares que conseguem extrair o modelo 3D a partir de uma imagem que tenha a elevação nela, tá? Tem vários. E o perfilamento a laser. Então, o laser hoje, né? Ele... Qual a diferença, né, gente, assim, do radar para o laser? O radar, normalmente, ele consegue pegar a estrutura, mas ele passa até nas nuvens, né, o radar. Se tiver nuvem e tal, ele passa, árvore ele consegue pegar. Já o laser não é bem assim, né? O laser, ele
tem algumas condições que você precisa fazer para levantar, tá? Por exemplo, se tiver muitas árvores, se o local tiver muita árvore, tiver nuvem demais, você não consegue levantar com o tempo, com laser, né? Então, o levantamento de laser ele é mais preciso, né? Tem um custo também que é mais alto, né? Para pequenas áreas fica inviável, é muito caro, só que ele tem algumas limitações em relação às condições físicas, né? Da onde você vai fazer o levantamento a laser. Então, hoje, o pessoal usa muito o radar, né? Porque o radar, ele consegue, gente, passar até no solo, né? O levantamento aí de minerais no subsolo brasileiro, ele é feito através de radar. Se você tiver um bom radar, você consegue penetrar cada vez mais profundo no solo, né? E aí, a partir da resposta que tem, né? Como se fosse um raio-x, né? Igual a gente, um raio-x na travessa, né? A nossa pele, nossa carne, vê lá o osso. Então, existe também equipamento para ver o solo. Aí, né? O radar passa o solo e ele vai dando uma resposta do mineral que está lá embaixo. E é a partir da resposta desse mineral eu consigo saber quando tem experiência, né? Para saber como é que é a resposta do ouro, como é que é a resposta da prata, como é que é a resposta do nióbio. Cada mineral responde de uma maneira. E aí eu consigo identificar onde tem ou não, tá bom? Então, perfilamento a laser é bom, mas tem essa dificuldade. Quais são as utilidades da curva de nível? Escolher o melhor traçado para rodovia, ferrovia, né? E por aí vai. Linha de transmissão de energia. Vocês podem ver nessas linhas de alta transmissão, normalmente eles estão em topo de morro, né? Então, se eu tenho uma carta topográfica, eu já consigo mapear e ver a distância, né? Onde pode ficar as torres de transmissão de energia. Dutos, em geral, então, duto, eletroduto, oleoduto, enfim, mineroduto, em geral. Terraplanagem, que é importantíssimo para a rodovia, né? A rodovia tem um custo alto aí de terraplanagem. Então, quando você tem a curva de nível, né, tem um mapa ali topográfico na região, você já sabe mais ou menos a quantidade que você vai ter que tirar, se tem como tirar de um lugar, né, e aterrar no outro. Construção de barragem, usina, tudo isso também. Açude, né? Você tem uma fazenda, né, um sítio, e aí você quer construir um laguinho ali, um açude. Se você souber onde está o talveg, através da curva de nível você identifica o talveg, identifica os pontos baixos dentro do teu terreno, e aí você consegue construir um açude ali, um laguinho, né? Porque você já vai, naturalmente, você vai aproveitar ali a própria gravidade para trazer a água e a própria declividade do terreno para armazenar aquela água, certo? Planejamento de uso da terra. Pô, tem vários lugares que, se você olhar na curva de nível, você já falava que não pode construir. Só pela curva de nível você já sabe que tem lugares que pode construir ou não, certo? Então, planejamento urbano e por aí afora, né? As utilidades aí são muitas. É isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Algum comentário? Isso. Exato, Jorge. Postagem no Canvas, lá na parte do provisório, né? Provisório não, como é que é o nome? Fugiu o nome agora aqui. Parcial, né? Acho que é parcial. Tá na parte parcial, tá? Eu tô sempre colocando o slide lá no Canvas e também no grupo do WhatsApp, né? Eu vou parar aqui a gravação e aí já para já disponibilizar para vocês, né? Tanto no Canvas, tanto aqui quanto no YouTube e no WhatsApp. E também a apresentação aqui já vou mandar para vocês. Vou colocar lá no